Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do melhor videocast desse estado, o nosso Pará Pode Mais. E nesse mês especial de mulheres, como a gente já vem falando aqui, a gente tem trazido mulheres incríveis aqui para falar das suas experiências, para falar das suas trajetórias profissionais, enfim, contar um pouco mais para a gente sobre o que é esse universo da mulher, não só no mês de março, mas especialmente no mês de março, a gente está fazendo esse esforço de trazer aqui muitas mulheres incríveis. Então, te fazendo já aquele pedido bem basicão, te inscreve nesse canal, ativa as notificações, assim, sempre que a gente colocar vídeo novo, tu vai receber a notificação. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. E segue a gente no Twitter, no Jornal Pará OFC. E para mais informações, para todas as notícias que estiverem rolando aí no Brasil, no mundo inteiro e, sobretudo, aqui no nosso estado do Pará, se liga lá no nosso portal jornalpará.com.br. E lembrando que esse conteúdo também está em todas as plataformas de podcast. Escolhe lá a tua e dá uma moralzinha para a gente lá, curte, comenta, compartilha e faz esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível. E faz o seguinte, comenta aqui também para a gente com a hashtag JP por Mulheres. E bora conversar um pouquinho mais sobre isso. Hoje a gente está recebendo mais uma jovem empreendedora. E aí eu vou falar um pouquinho dela antes de mostrar ela para vocês. A gente vai conversar hoje com a Alice Leão. Ela que é publicitária por formação, atua como social media, ela também é fotógrafa, ela cria filtros, ela se define como criativa e gosta de se arriscar. Por isso conseguiu participar de alguns eventos e a gente vai conversar muito sobre eles aqui, como o São Paulo Fashion Week. E lá ela trabalhou com a marca Silvério e com a drag queen Bia Della Fence. Conhece? Eu adoro, por exemplo. Trabalhou também com a Lia Clark, super conhecida aí como funkeira. Também uma drag, né? Festivais como Psica, Lambateria. Ela trabalhou com a banda The Verônicas, acho que é isso, ela vai já me corrigir. E fotografou também para a revista Vogue Itália. Tá bom para vocês? Só isso. Obrigada, Alice. Já posso me apresentar? Oi, gente, tudo bom? Nem falei Alice. Tudo. Nem falou tudo, brincadeira. Não. Nenhuma utilidade. Como tem que ser toda mulher, né, mana? Tem que ser, mana, senão não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não rola. Mana, então bora falar, já que vamos é muita coisa do começo. Desde o começo, desde... De onde que começa isso? Quando eu tinha isso? 1 ano de idade. Desde aquele momento que tu te lembraste da barriga da tua mãe. 2 horas de podcast. Oi, gente, eu me chamo Alice, eu sou publicitária, fotógrafa, faço filtros no Instagram, sou modelo, sou dona de festa, faço 1 milhão de coisas, gente, 1 milhão de coisas. Só isso? É só isso, só um pouquinho de coisa. E tu escolheu publicidade por conta de quê, mano? Eu sempre fui muito criativa, só que na época do Enem, essas coisas, rolou um ultimato, sabe? O ultimato dos pais. Escolhe o que tu tem que fazer, sem pressão. Só sem pressão, mas agora. Tem que ser agora. E aí, meu pai é publicitário e eu gostava muito do trabalho dele. Então, eu escolhi por conta dele. Por conta dele, eu escolhi fazer isso. E quando eu vi, eu fui destrinchando e acabou se tornando um amor mesmo para mim. Uhum. Foi isso que aconteceu, o começo. Ajudou assim. a trabalhar a tua criatividade. Sim, naturalmente, bastante. Né? E como é que... Eu acho que eu era muito perdida, assim, sabe? A publicidade tem matérias, tem coisas que fazem a gente, sabe, expandindo mais, sabe? Essa parte da criatividade. Uhum. E como é que tu chega... É quase, enfim, eu sei que vai ser uma resposta bem natural da tua parte, porque a juventude já nasce inserida no contexto digital, né? Hoje em dia né? Pois é, tu és uma mulher jovem, então, naturalmente, teu contexto, já desde muito cedo, é o digital, né? Uhum. Agora, como é que tu te enxerga dentro desse contexto digital e fazendo filtros? Filtros, gente, para o Instagram, para as redes sociais, aquelas coisas que a gente usa a rodo aí. É a artista que faz. Como é que tu chega nesse lugar? Como eu cheguei à parte de criação de filtros? Sim. Os filtros foram lançados no Instagram em 2018, 2019, se eu não me engano. Uhum. E antigamente era pro próprio Instagram que fazia esses filtros. Sim. E não permitia que outras pessoas que criassem. Aí em 2020 foi liberado para criadores que mexiam com programação e designer pudessem criar os seus filtros. Aí tem um programa que tu faz, que tu cria esse filtro e me deu interesse. Eu fiquei tipo, égua, eu gosto muito de criar, de fazer essas coisas. E eu comecei a estudar programação, estudar design, estudar o rosto feminino, rosto masculino, o rosto de todas as pessoas, rosto negro, rosto branco, para poder
tudo isso envolve a criação do filtro. E eu fui me interessando, é uma coisa muito, eu sou criadora, né? Eu acho muito, muito bacana ir criando os filtros. Então, em fevereiro de 2020, eu lancei meu primeiro filtro como oficialmente criadora de filtros no Instagram. Foi um filtro besta, assim, que tinha uma luzinha na cara. E aí eu fui fazendo curso para poder, né? E me aprimorando e entender mais, né? E aí, tô aí. E uma luzinha era o quê? O que... Era no rosto, ficava rodando uma luzinha roxa. Só isso, literalmente. Foi literalmente isso. Até desativei. Sério? Não tem mais ele? Não tenho mais ele. Era bestinha. Iniciante. Assim. Era, sempre assim, né? Mas tu guarda ele, tu tem como teu ele histórico tá só arquivado, eu não apaguei ele, sim. Porque acho que isso faz parte do processo. Com certeza. Também. Conta, tu fizeste isso lá na São Paulo Fashion Week, eu estava lendo no teu portfólio, né? Foi mais ou menos isso, quando tu trabalhaste por lá? A marca Silvério eu não conhecia. É uma marca que trabalha, é nova nesse meio. Trabalha com drags, trabalha com vários cantores. Aquele pessoal de Férias com Ex, esse pessoal sempre tá lá com a marca Silvério. Mas a Bianca Della Fence, que é essa drag que ela é muito... na parte da moda, a parte de... famosíssima, sim, ela faz muito, ela tem esse dom. Ela é incrível, um beijo, Bianca. Ela veio me... um beijo, Bianca, também, por favor. Olha, eu conheço a Alice, tá? Isso foi por conta que eu fiz primeiro o filtro da Lia Clark. E a Bianca chegou para ela perguntando se ela conhecia alguém. E aí ela passou, né, o meu contato para ela. Ela veio falar comigo. Olha, eu quero fazer um filtro para essa marca, que eu vou fazer um takeover no Instagram, para fazer uma curagem lá, né? Cuidar lá do Instagram. E eu queria muito essa parceria. Aí a gente montou todo um planejamento de como seria o filtro, como ele pegaria, porque como ela é negra, precisa de uns tons diferentes de pele, mas também precisa pegar em outras pessoas que ela vai filmar. E aí eu falava com o Silvério, que é o dono da marca, e com ela, e com isso a gente montou um filtro bem bacana, assim, que tinha 3 templates, em que tinha a logo, tinha um toque mais luxuoso, que era o São Paulo Fashion Week, né? Não podia ser pouca coisa, né? Não. E aí foi... Agora foi me conta, eu fiquei curiosa sobre essa questão de tom de pele. Quando isso é importante pro filtro, faz diferença, Sim, por faz exemplo, para uma pele negra, por exemplo, é Sim, isso? tem muitas pessoas negras que reclamam quando elas usam alguns filtros, elas ficam muito brancas, tipo, some a cor delas, sabe? E aí, a gente que é branca, né, usa, a gente só fica mais branca, mas quem é negro perde sua cor. E eu acho que isso perde a essência das pessoas, entendeu? Totalmente. Não é à toa que o pessoal reclama muito, né, dessas situações. Eu me lembro de uma discussão muito grande recente, aliás, não tão recente assim, sobre maquiagem, né? A questão das bases. Muitas marcas lançando... Que às vezes não tem tom, né, para essas pessoas mais retintas, né? Exatamente. E tem... bem, eu não sou expert, mas eu sigo algumas produtoras de conteúdo. E tem também a questão de subtom, né? Sim, então, tem negócio de cores também que tu usa, que realça a tua pele, tira o tom da tua pele. Exatamente. Então, às vezes, as marcas costumam pensar em peles negras como uma pele só, por exemplo. Né? E aí, com um tom de pele que, na maior parte das vezes, exclui as peles mais retintas, né? Mas eu achei que no filtro, em filtros, ou... Pra tu ver só como a gente fica, às vezes, presa no nosso mundinho, né? Na nossa realidade, a gente acha que era muito normal, assim, e que não tivesse, talvez, essa complexidade, por exemplo. Tem sim. Tanto que, por exemplo, o Psica Festival me elogiou muito por causa... É um festival negro, então, por causa disso, eu tive que repensar o que eu ia fazer. E aí, eu precisei mandar para eles um projeto em que a pele deles ficasse, né? Ficasse bonita, né? Porque não adianta deixar a pele normal. E eu fui muito elogiada pela Bianca, pela Lia Clark, que também é negra, o pessoal do Psique, que também são pessoas negras. Então, eu acho que a gente tem que pensar fora da bolha, porque se a gente ficar pensando só na gente, não vai adiantar de nada, né? Não adianta. E a gente é muito diverso, né? Sim, a gente pensa... É impressionante como eu vejo em vários segmentos, né? A gente olha e pensa como natural aquilo, tudo que está ali ao nosso redor, sem pensar no que está ali para fora, né? Em questões para fora. Eu fico impressionada com isso. Te juro que eu não achei que tivesse essa complexidade. A gente é muito acostumado a ver tem... dentro da nossa bolha, né? A gente acaba esquecendo que existem outras formas de se expressar, de viver, e a gente se fecha, né? Porque a gente está ali acomodado, literalmente é isso. A gente está acomodado e a gente esquece. Eu acho que falta mesmo mais iniciativa, um pouco mais de força de vontade, né? Porque hoje
assim, atualmente a gente tem discutido muito sobre perfil, enfim, coisas que tem que ser e coisas que não tem que ser, por exemplo, né? Eu me lembro recentemente, a gente já esteve aqui conversando sobre o Festival Mangueirosa, e a gente falava sobre isso na questão de ritmos carnavalescos, né? Alguém se encrencou com Mangueirosa porque... Tem toda aquela polêmica com Mangueirosa, né? Tu acompanhaste, Sim, naturalmente, né? Porque senti falta dos ritmos carnavalescos. Mas, afinal de contas, de que carnaval que tu está falando, né? Porque a gente está num lugar regional onde tem uma cultura diferente, com outros ritmos, com outras batidas. Ver, né, com outros olhos, outra visão e, sei lá, talvez misturar as coisas, mostrar que tem outros ritmos, que tem outras coisas, mas também tem os sucessos antigos, mas que o foco é o regional, é o Pará. É isso. E é incrível como a gente ainda se incomoda, né? Sim. Agora, como é que tu chega, Alice, fora... Quer dizer, tu furou a bolha aqui da região. Quer dizer, tu estás aqui no norte, tu está no Pará. Como é que tu chega lá na Fashion Week? Através da Lia, tu já me disseste, a Lia que passou o contato para a Bianca, assim, né? Eu acho que aqui no Pará ocorre muito essa, que a gente fala, é muito fechado o mercado. Tem muita coisa que é pequeno, assim. Eu sinto que, tipo, se eu focasse mais para cá, em Belém, eu não teria as oportunidades que eu tive. E eu entrava no Instagram dos artistas e mandava, olha, bora fazer um filtro, por favor, não sei o quê. Foi assim que eu comecei fazendo oferecendo teu serviço. Oferecendo meu serviço. Começando lá para cantores, assim, underground, lá da Califórnia. Tu faz um filtro, eu faço um filtro para ti, não te preocupa, adorei tua música. Eu gosto muito de procurar músicos novos, assim, e eu vou lá e falava com eles, e eles aceitavam e eu fazia. Numa dessas, mandando assim, eu consegui o contato do cantor Oliver Sykes, do Bring Me The Horizon. Ele ia lançar uma loja aqui com a esposa dele. E eu mandei mensagem para eles, falando, tipo, olha, eu faço filtro, eu adoro o trabalho de vocês, eles são uma banda de rock e tal. Adoro o trabalho de vocês vão lançar essa marca, vamos fazer esse filtro. Foi aí que tudo começou. Que aí eles falaram, nossa, sim, claro, vamos fazer, com certeza. E aí eu lancei 2 filtros com eles para duas marcas de roupa lá, que eles lançaram. Caramba! E aí teve 1 milhão de visualizações no total, os 2 filtros. O próprio Oliver me elogiou em inglês. Tá documentado. Sim, tá documentado. Só entrar lá no Instagram da Lobo Bobo, viu, gente? Eu vi no teu portfólio. A Lobo Bobo é a marca com que tu trabalhaste com eles. Sim. Ai, que bacana. E aí que eu comecei a tomar coragem, sabe? Eu fiquei tipo, se eu não fazer por mim, ninguém vai fazer por mim. Então, bora, vamos ali, se não... Aí, porque eu fiquei com medo, porque Belém... Eu acho que, como é tão fechado, a gente acaba meio que ficando, será que eu vou conseguir? Eu dei a cara a tapa, fui, e aconteceu, entendeu? Começou primeiro com eles, e aí com a Lia Clark, foi porque eu tinha mandado um e-mail, tipo, 6 meses atrás com o meu trabalho, com o meu portfólio, e aí o assessor dela viu e me respondeu, olha, a gente vai lançar o último single do EP dela. A gente jura que a gente não tinha visto esse e-mail, a gente estava procurando pessoas e eu, sem querer, vi no spam esse e-mail, tô te chamando, vamos fazer esse filtro. Caraca. Aí eu, vamos, com certeza. E a gente fez. Foi um filtro que é da Lia Clark, com uma música com a MC Naninha, que inclusive estava no Psica, e eu tive a oportunidade de trabalhar também fotografando ela, foi incrível. Caraca, que legal. E aí tá indo. Aquele negócio que a gente diz assim, faz, vai lá que o não tu já tem, é certo. É real. E às vezes a gente tem medo, né? Eu falo isso por mim também, viu? Às vezes aqui no trabalho a gente pensa, sei lá, chamar um nome grande, um nome de... Aí, poxa, mas será? A pessoa nem vai ver. Talvez nem leia. Manda. O não já tem. O não ele não vai ter. Às vezes a gente não se contenta com não, né? A gente quer a humilhação. É isso. Eu sou assim mesmo. É isso. E eu acho que é muito legal, muito bacana. Agora, assim... Tu foste e encontraste ela lá. E como é que tu retorna para cá? E depois dessa tua experiência lá fora? Quer dizer, uma internacional, uma com a Lia Clark? Eu fiquei fora, né, dos filtros. Porque o que aconteceu? Eu lancei os filtros para cá, para Belém, quando eu te falei, em fevereiro de 2020, não vingou. Eu fiquei... Ninguém nem tchum. Não, deu tipo, sei lá, 1000 visualizações, assim. Aí eu fiquei, caramba, não vou mais fazer esse negócio. Aí eu lancei um filtro retro wave, não sei o que, uma vibe meio futurista, e viralizou na Indonésia. Foi o que aconteceu, foi por isso que eu não parei. E eu sempre falo pra todo mundo que é inacreditável. Igual a cara da Kay no...
O quê? Largou o quê? O quê? Sim, foi 2 milhões de visualizações, porque o quê? Mulher, 2 milhões de visualizações. Um cantor de K-pop estava promovendo lá uma música e achavam que eu tava fazendo filtro pra ele. Só que não era. Caramba! Eu literalmente peguei viagem. Carona. Foi. E foi aí que aconteceu. E aí foi indo, as pessoas de fora começaram a me procurar, entendeu? E aí eu não fiquei mais em Belém. Fiquei para fora, trabalhando para fora. Trabalhei para 3 salões lá da Indonésia, México, Rússia, todos esses lugares. Juro pra ti. Mulher, tu é internacional. Aí só vim voltar mesmo pro Brasil quando foi ali a Clark, São Paulo Fashion Week. Quando tu diz voltar, não é que tu moraste nesses Não, lugares. né, É, por favor. Tudo isso aqui é mentira. Duvido, Eudó. Nem é assim. Todo mundo que chora muito, nem é porque é tanto assim. Mas é porque tu estavas trabalhando para essas fora, pessoas sim, para fora. sim. Tu não estava mais voltada para o mercado aqui, Não, né, no caso. eu realmente me frustrei aqui. Isso é um fato. Eu não vou mentir para fingir que é 1000 flores aqui. Pois é, isso é importante, porque eu acho que quando a gente embarca e a gente encontra um caminho, bem, é esse caminho que eu quero seguir, e as coisas começam a dar certo e vão se desenrolando, tu ganha uma notoriedade, repercussão do teu trabalho e tal, as pessoas tendem a achar que já nasceu pronto assim. Não é assim. E não é, né? Não, é eu acho bem muito cansativo, importante. sim. É. E aí, para voltar para cá, foi quando eu voltei. Eu voltei, na verdade, com o Festival Lambateria, não foi nem com Psica. E aí que eu fiz o filtro da Lambateria. Falei, gosto muito da Lambateria. E aí que o Psica veio atrás de mim também. E aí eu já me ofereci para ser fotógrafa, para trabalhar credenciada lá. Então fiz 1 milhão de coisas nesse final de ano agora, de 2022. Entendi. E aí, essa repercussão toda fora te deu mais credibilidade aqui dentro. Sim. Ai, é isso que é triste, não é não? É podre. Nossa, isso Porque às vezes é frustrante. Eu acho que a gente é muito tipo que a grama do vizinho parece ser melhor que a nossa. E a gente tem tanto artista talentoso aqui, sabe? Tanta gente talentosa, cantor talentoso, fotógrafo, todo tipo, ator, atriz, um monte de gente que é muito talentosa aqui. Mas a gente acaba, como a gente é criado que pra fora, São Paulo é bom, Nova York é bom, Estados Unidos é bom. Belém nunca foi, a gente nunca fez esse negócio de que Belém é algo bom. Que é que a gente tem que focar aqui, entendeu? E eu sou a experiência viva disso, porque quando eu tentei procurar alguma coisa aqui, cortaram minhas asas, entendeu? E, infelizmente, Alice, isso não não é isolado, né? Fatos como esse, infelizmente, não é isolado. Eu já ouvi muito essas questões. A gente tem esse péssimo hábito de desprezar, de certa forma, né, o que é produzido aqui. E eu acho que, de certa maneira, a gente acredita em discursos das pessoas que vêm de fora, né, que dizem que a gente não sabe fazer as coisas, que a gente não trabalha direito, que a gente é preguiçoso, enfim... O que hoje em dia eu acho uma grande mentira, entendeu? Mas é muito mentira, né? A gente é muito talentoso, a gente tem, sim... eu acho o que falta aqui pra gente é abrir as portas. A gente acaba sempre vendo as mesmas pessoas nos mesmos lugares. A gente não dá oportunidade para alguém entrar, estagiar, a gente não dá oportunidade para alguém mostrar o seu talento. Acho que a gente acaba tipo, não, eu vou chamar mesmo aquele ali, que ele já está há 20 anos fazendo isso, então eu já sei. Não vou dar, porque tem a questão da dúvida também, né? O ser humano tem medo do novo, né? Isso acaba meio que, sabe, fechando assim. E Belém já é uma cidade pequena, eu falo que Belém é um interior grande. E aí pior, entendeu? Mas, de certa maneira, eu acho que as nossas relações, elas ainda não amadureceram nesse sentido, né? E a gente é muito inseguro, realmente, em algumas questões. Porque a gente vê, enfim, produtores de conteúdo no país inteiro, empresários, empreendedores, artistas, cada um com as suas particularidades. E a gente não está nem um pouco atrás dessas pessoas. Não. A gente tem tanto potencial quanto, mas a gente não consegue se voltar para dentro, né, e valorizar aquilo que está aqui. Alguma coisa aqui, né, para abrir. Parece que sempre precisa de alguém de fora, sempre precisa do aval, parece que da confirmação de alguém lá para dizer assim mesmo, olha, luxo, é legal. Sim, é sempre assim, sempre assim. Isso. E eu acho que isso assim. é muito frustrante, principalmente para quem trabalha com criação, como é o teu caso, né? É frustrante, eu acho que muitas pessoas se frustram e não voltam mais. Por isso que muita gente diz que todo mundo fala, vai embora, né? Todo mundo vai embora, porque acaba achando que aqui não
não vai vingar, não vai abrir portas, entendeu? Porque não tem incentivo, de certa maneira, é isso, né? É, A gente acaba fechando, como tu falaste, a gente fecha o nosso mercado e o nosso olhar muito interno, e a gente esquece de olhar para quem está ao nosso redor, e mais até de buscar uma forma de valorizar. Eu sinto que a gente tem vergonha, eu não sei se tu já tiveste isso, mas há um tempo atrás, muitas pessoas quando saíam daqui, passavam, sei lá, 2 meses em São Paulo, no Rio de Janeiro, voltavam até com um sotaque diferente. Como uma eu forma... acho isso impossível, né? Mas as pessoas voltavam com uma... Um ego altíssimo, né? Porque eu estive lá fora. Meio que... Porque eu sempre digo o seguinte... Fora? Já morei. Só que eu sempre digo o seguinte... ninguém tem que odiar a cultura de fora. Tu não tem que odiar a cultura nordestina, a cultura do São Paulo, do Rio Grande do Sul. Não é essa a questão. A grande questão é que a gente, muitas das vezes, a gente apaga a nossa. Isso, esse é o foco. É isso que eu quero falar. Para viver a do outro. A do outro, sim. É isso que está errado. E muitas das vezes a gente faz esse movimento porque a gente acredita que realmente a gente é muito menor, que a gente não tem qualidade, que não é bom. Né? E tem muitos artistas que estão fazendo história. Gabi Amaranto, Jalu, a Leona. Então tem muita gente que está abrindo portas literalmente para outras pessoas, outras gente que a gente fala do audiovisual, da comunicação, conseguir ter outras coisas, sabe? O norte ele é esquecido, isso é um fato. Sim. E a gente se faz se esquecer, entendeu? A gente se esquece, a gente se impõe no negócio de que a gente tem que ir embora, de que a gente não pode ficar aqui, porque aqui a gente vai se estagnar, entendeu? Para mim tem muito isso. Ainda mais quando a gente é publicitário jovem e quando a gente entra no mercado, a gente vê isso. Aí que a gente se frustra de vez. A gente fala, eu não vou ter estabilidade, vai tudo por água abaixo, entendeu? É bem complicado. E eu acho que o digital veio para ajudar um pouco nesse sentido, né? Porque se não fosse digital... É isso. No teu caso específico, por exemplo, imagina, se tu não tivesses no digital, como é que tu ias conseguir mandar teu trabalho? Com certeza. Como é que tu ia fazer as pessoas te enxergarem, né? O teu trabalho no digital, sobretudo, né? Sim, com certeza. Mas, assim... imagina, tu ter que mandar o teu trabalho, mostrar o que é que tu fazes sem ter o apoio da tecnologia nesse sentido. E a gente está numa região, e a gente está numa região que a tecnologia também não é acessível a todos, né? Com certeza. Que aí a gente tem problemas de internet, problemas de estrutura mesmo, que até a gente conseguir. Às vezes, quando tem um evento maior aqui em Belém, todo mundo perde sinal, todo mundo é bem facinho. Sim, bem complicado. Mano, choveu. Caiu. Ou seja, choveu todo dia. Sim. Porque Belém chove quase todo hora. Dia. Sim. E aí a gente vive nesse looping da internet. Aí cai, a gente tenta reconectar e é uma dificuldade. Então, é bem complicado. A gente está numa região em que não oferece para a gente condições de infraestrutura nesse sentido ainda, né? A gente ainda padece de muitas questões nesse sentido. E a gente não tem uma consciência realmente de que, peraí, eu também sou bom no que eu faço, eu também estudei, eu estudei numa universidade aqui, eu tenho potencial tanto quanto alguém que estudou numa outra universidade em qualquer outro estado desse país. Sim, sim. Né? Isso acontecia comigo, de vez em quando acontece da gente ficar tipo, será que eu estou fazendo o suficiente? E todo mundo fala sempre que o comunicólogo, a pessoa do audiovisual, ela é muito tipo 1001 funções, lembra quando tu leu o que eu estava falando? Sim. Porque a gente acha que nunca está o suficiente, que a gente sempre tem que fazer mais e mais e mais e mais e mais, porque senão tu não vai conseguir um mero trabalho, entendeu? Ou qualquer coisa. É bem complicado. E às vezes tu não consegue só com uma coisa aqui hoje, né? Sobreviver, por exemplo, né? Impossível. Eu acho que falta também pra gente essa estrutura financeira mesmo. E essa estrutura aliás, não é estrutura, eu queria falar da consciência mesmo de que aqui tem profissionais bons. Sim, de que é válido. O que acontecia, por exemplo, agora falando no Brasil do modo geral, quando eu fazia um filtro, queriam pagar tipo R$50, entendeu? Quando eu fazia fora, eu ganhava, sei lá, 10 vezes mais que isso, e a pessoa nem chorava, nem nada. E eu sempre falo que ocorre muito uma prostituição da área, e ninguém fala sobre isso. As pessoas glamorizam demais a publicidade, o jornalismo, o audiovisual.
todo mundo tem que sempre estar muito bem vestido, sempre muito bem arrumado, muito bem chique, entendendo de todos os assuntos, mas sem um dinheiro do bolso. Porque ninguém quer pagar, porque todo mundo acha que é muito fácil fazer, entendeu? E eu acho que é algo que eu acho que todos nós que somos comunicólogos, a gente acaba vendo isso, de certa forma, e vivendo. Tu explicar para a pessoa que não... que a tua arte é um negócio... É diferente de pegar um celular, por exemplo. Tu pega um copo... Ai, caramba, desculpa aí, gente. Pega um copo, uma mesa, que tu tá aqui, tá vendo, tu tá entregando o produto. Quando a gente trabalha com criatividade, com a arte, tu não entrega necessariamente, tu entrega uma outra situação, e aí fica muito fácil das pessoas dizer, mas nem vale tudo isso. Nem vale tudo isso, sim. Mas é só aquele negócio que tu faz lá no Instagram, é simples. Bobagem. Imaginando. Sim, é bobagem. Já ouvi várias vezes isso. Ainda tem aquilo, né? O meu filho, ele gosta muito desse negócio de internet. Ele sabe mexer nesse negócio de internet. O primo que faz. Sempre tem. Porque tu também é social media, né? Sim, então tu também trabalha com outras marcas, gerenciando marcas, né? Gerenciando redes sociais. Eu fico pensando nisso, né? Porque, olha... galera. é ótimo, é tudo, mas olha, tá muito caro. Tá muito caro. O meu filho adora mexer com a internet, eu peço para ele fazer. Ele faz. O meu primo, ele sabe mexer, ele gosta de desenhar. Eu também já ouvi. Já, com certeza, todos nós já ouvimos isso aí. Eu já ouvi bastante. É frustrante. E o que é mais, assim, que me deixa sempre com estalo na cabeça é que toda marca precisa de publicidade. Toda. Precisa de alguém que vai falar, precisa de uma visão, precisa de sabe, de uma logo, precisa de quem vai gerir tua rede social, como ela vai gerir, o que ela vai alcançar. E quem faz isso é a gente. Mas não pagam, entendeu? E é frustrante. Não paga, além de não pagar, de não querer pagar, ainda se coloca nesse lugar, né? Eu vou dar o preço que merece o teu trabalho. Porque pode até parecer fácil, eu acho que todo profissional que faz o seu trabalho parecer fácil, é porque ele é muito bom. Né? Ele é tão bom que ele faz tu pensar, vamos até tirar dessa área, se tu contrata um pedreiro para fazer uma obra na tua casa, e ele faz rápido, tu fica, mas era só esse muro não vai cair, né? Poxa, mas era só isso. Pode ter parecido fácil, mas para ele conseguir fazer aquilo rápido... Estudou muito, fez muitas trabalhou vezes. muito. Sim, com certeza. Né? Então, tipo assim, você estuda, você faz, você pratica, até você alcançar essa perfeição, digamos assim, que a gente deseja, né? Então, não pode... Tem uma piada que é velha, igual a mim, mais ou menos. Mas que ela... que ela diz assim, um cara, sei lá, eu sempre conto isso aqui no jornal. Um cara deu um problema num navio aí em alto mar e uma peça, enfim, quase que o navio vai para as cucuias, e aí precisava de alguém para ver e estava entrando água no navio, chama só um técnico no mundo, tinha condição de fazer aquilo, chama o cara, pagaram, sei lá, R$1 milhão pro cara, tô chutando aqui, tá, gente, super valorizando. R$1 milhão pro cara lá, para ele ir lá resolver. Não, porque ele é o cara que vai saber fazer tudo. O cara chegou lá, desceu, olhou e pediu uma chave, alguma coisa assim. E foi lá, olhou, apertou, deu 3 voltinhas num parafuso, apertou o parafuso, resolveu o problema. Aí alguém disse exatamente isso. Caramba, R$1 milhão só para ele apertar um parafuso? Né? E ele disse assim mesmo, para apertar o parafuso é só R$1. O resto é para descobrir qual era o parafuso para apertar. Meu Deus, sim. Então é muito isso. Pode parecer fácil quando tu vê de fora. Então é aquilo, mas para tu descobrires qual é a melhor forma de fazer, por exemplo, esse caso que tu citou, que para mim vai ficar marcado, na construção dos filtros, de pensar nas cores, nos tons de pele das pessoas, imagina, não é fácil, não é simples. Então tu teve que estudar, tu teve que te qualificar para poder entender que aquele cliente precisava desse tipo. Sim. E isso ainda não é muito mais difícil, a gente já é de uma área marginalizada, e é muito mais difícil quando se é mulher, entendeu? Exatamente. Tem toda uma nuance, vários pontos que levam a gente, né? Às vezes Fala pra gente, porque eu acho que isso era uma das coisas que eu queria muito saber de ti. Como é que é o desafio? No mercado da tecnologia, de um modo geral, ele é dominado por homens. Isso é fato. Você já vê poucas mulheres na programação, no sistema de informação mesmo, enfim, na tecnologia, das engenharias de um modo geral. Sim, a gente sempre vê engenharia de computação, sempre tem 2 mulheres.
Sempre. Sempre é a cota, parece, sim, né? Que tem parece ali, demais, que né? é a E é cota. contadinho no dedo ali. As Sim, coisas... eu tô em grupos de criação de filtros, eu acho que sempre tem um que tem 200 pessoas, eu acho que só são 10 mulheres. É dominado por homens. A gente não tem essa... Como é que diz? Não tem uma... Representatividade. Não é representatividade. Não tem uma aula pra gente, é uma coisa pra gente que faz a gente querer ir pra lá. Entendi. Querem muito que a gente seja algo básico, assim, que a gente não se inspire aí em outras coisas. É sempre uma coisa, a mulher cresce, coisas de homem, coisas de mulher. Sim, é muito isso. Tipo, eu criando esses filtros, olha, eu ganhei um prêmio recentemente e eu sou uma das poucas mulheres e trans também a ganhar um prêmio como uma das mais influentes da América Latina. Era eu e mais uma pessoa, porque foram para várias pessoas, entendeu? Era só eu e mais uma mulher. O resto era tudo homem. Foram 20 homens que ganharam esses prêmios e só nós duas como mulheres. E eu, a única do Brasil. Mulher trans. E mulher trans. A única do Brasil e trans. E trans, sim. 2 marcadores importantíssimos nesse sentido, né? Sim. Que não é algo de se dar parabéns de estar abrindo uma porta, mas é algo para se mostrar como o mundo funciona e como estão as coisas, entendeu? Não tem representatividade. Eu, quando era criança, não via uma trans que está num podcast falando de filtros. A gente via outras coisas e bem ruins, entendeu? E no sentido geral, sempre como na mulher. marginalização, Sim, sempre com certeza. sem oportunidades, né? E para mim, que tem uma formação e que tenho tudo que eu falei, ainda é extremamente difícil, ainda é super preconceituoso. Não só pelo fato de que dizem, porque tu quer ser mulher, como se ser mulher fosse algo super negativo, sabe? Como se receber menos, tu vai ser assediada, tu não vai ter escolha, tu vai ter que se cuidar para parecer sempre bonita 24 horas do dia, entendeu? É muito isso. Cria-se uma coisa boa de eu conseguir abrir portas para outras pessoas trans criarem esses filtros, mas ainda, como eu tô lá na frente, como diversas outras em diversas décadas estavam lá na frente, tá levando porrada, entendeu? E é bem assim, ruim, né? Assim. Eu me lembro do discurso da Lineker esse ano passado, aliás, né? Ela ganhou, acho que foi um Grammy. Foi o Grammy Latino. O Grammy Latino. Caraca, como não se emocionar, né? Porque a Lineker, mulher, trans e preta, negra. Sim, Então, quer dizer, mais um agregador aí de um marcador social que é complicado demais, né? É muito importante dela ter ganho, como tu disseste, muito importante. Mas é triste a gente ainda ver isso como uma exceção. Sim, né? O que é mais triste, a gente está em 2023, muita gente já ganhou diversos prêmios e ela ser a primeira. Exato. Ainda é a primeira negra, a primeira trans, a primeira mulher, tudo a primeira. São como é que pode? marcos históricos. É algo muito positivo. Mas é algo que a gente tem que se pensar em 2023 e ainda está acontecendo isso. Entendeu? Não dá para se acomodar nesse lugar. Não. Ok. Ela ganhou, então pronto. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Não precisa. Nem precisa ter mais. Já fez, já tá bom. Era isso que vocês queriam para aparecer? Que igual aconteceu no Grammy com a Kim Petras, que ela ganhou, né? Primeira vez uma mulher trans numa categoria principal. Exatamente. E eu lembro que eu tava em casa, eu dei um grito, eu fiquei louca, fiquei muito feliz. Mas depois eu fiquei tipo, caramba. Agora, porque é engraçado, é um misto, porque eu acho que tem que ser comemorado, como tu falaste, tem mesmo, a gente tem que celebrar, porque é importante. O que não dá é para celebrar e se acomodar. É que isso sirva de inspiração, né? Para outras. Para outras mulheres cis ou trans. Sim, com certeza. Porque essa não é uma questão só de mulheres. Não é, com certeza não é só uma questão de mulheres trans. A gente só sofre mais a marginalização por eles, né? O que eles dizem, né? Por querer ser mulher. Então, a gente, mulher, no geral, a gente é colocada numa caixinha de que a gente tem que viver de tal forma, de certa forma, e que a gente não pode se abranger as outras áreas, as outras escolhas, querer ser engenheira, querer ser mecânica, querer ser uma cantora que se veste toda coberta, porque mulher sempre tem que estar sexy, bonita, sempre tem que ser submissa, sempre jovem. Essa coisa de etaridade é algo horrível. O discurso da Madonna também, há uns anos atrás, que acho que foi no Oscar, foi no Grammy, não me lembro, a mesma situação. Quer dizer, não é permitido a mulher envelhecer. Sim. Então, ela tem que permanecer e, para isso, quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo, gasta horrores de dinheiro. Mas um bom lift. Total.
Total. E aí vai fazendo, minha filha, até sabe-se lá Deus quando, Sim. por conta dessa pressão. Aí muitas ainda dizem, não, eu faço porque eu gosto, não é para os outros, é para mim. Mas mal sabem que muito é repercutido por conta do entorno, né? Sim, porque com o entorno certeza. te pressiona. Ou então, isso já vem para a área da mulher trans. Entorna a gente de que a gente sempre tem que estar maquiada, com o cabelo feito. A gente não pode ter nenhum pelo, porque mulher não tem pelo. Eu não sei de onde tiraram isso, mas... Eu não poderia te dizer aqui, porque o horário não permite. Mas, às vezes, a gente tira, sabe-se lá Deus, realmente, das profundezas, das entranhas. Sim, é bem triste isso. E o que é? Eu fico pensando nisso. Tu falaste, assim, da mulher não poder ter pelo. Pode e a perguntar. gente, não, e a gente não pode mesmo, porque a gente tem que se expor a depilações horrorosas que mulheres trans ou cis, Sim. né? Porque Dói, gente. dói, muito. pelo amor de Deus. Os homens talvez não tenham essa noção, Uhum. né? Imagina a mulher com axilas peludas, não pode. Não pode. Não pode. Mulher com Gente, bigodinho, eu sofro não pode. muito preconceito com isso aqui, ó. Pois é. Eu deixo isso aqui... E olha que coisa, pois é, eu me acho também super mais peluda, também mais peluda que eu Sim, nesse sim, sentido. mas é só aqui Mas também, de resto, nada. É incrível. E aí tem esse lugar. Mulher tem que fazer assim. Mulher é assim. Sim. E homem é assim. Da onde é que se tira essas noções a ponto de educar seres humanos desde pequeno a isso? Tu falaste essa questão de que os homens são mais propícios a fazer determinadas coisas que nós mulheres, porque vem desde lá de criança. Sim. O A mulher é homem criada pode a cuidar do bebê. da casa, brincar de casinha, sempre cozinha. ela lá cuidando. Olha assim, eu vejo que hoje em dia tem algumas coisas mudando. Isso é visível, porque Sim. o tempo passou. Mas Sim. ainda é muito forte. Sim. E ainda mais a briga entre mulheres por causa de homem, por causa dessas coisas. E toda essa forçação de barra, entendeu? Então, quando tu vem com um pensamento novo dizendo que uma mulher pode ter um pelo no sovaco, ou pode andar de short e um blusão, eu sempre falo, o diferente assusta. O diferente sempre vai assustar. Sempre. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver algo diferente do que elas vivem. Entendeu? Aí foi o que eu te falei mais cedo. A questão de sair da bolha e entender que a tua realidade é a tua realidade. Entender que tu vive num social, entendeu? E que o mundo está mudando e que tu não pode ficar para trás. É literalmente isso. E o meu mundo, o meu universo, não pode determinar o teu. Sim, com certeza. Porque são vivências diferentes, são realidades diferentes. Eu sempre falo isso. Eu não estou exigindo que você me aceite, que você, agora eu vou aplaudir. Eu exijo respeito. Da mesma forma que eu respeito a tua religião, a tua forma de se vestir, a tua forma de, sei lá, querer ter um casamento, querer ter uma vida desse jeito, eu quero que você respeite que a minha vida é assim. Eu não vou ficar te forçando a me aceitar, porque essa não é a minha função. Minha função é existir. E essa é uma palavra muito, muito usada, né, por preconceituosos. Eu não sou obrigado a aceitar. Não. Lembrando que é crime, gente, pode dar prisão, tá? Só para deixar bem claro aqui, tá? Só para avisar. Vale lembrar, porque... É bom lembrar, porque as pessoas acabam falando, eu não aceito, não é minha obrigação aceitar. Isso. Só que tem que lembrar que isso pode te levar até 5 anos de cadeia. Tu errando um pronome, eu sou uma mulher retificada. Na minha certidão de nascimento, tudo meu já está mulher. Então, se tu erra o pronome, tu tá cometendo um crime. Porque eu não sou homem, eu sou uma mulher. E isso tu tá me atingindo. E eu posso te denunciar, e vai pra justiça, e todas essas coisas. As pessoas esquecem que existem leis no Brasil. O Brasil é o que tem mais lei, um dos países que tem mais lei. E que isso pode, né, prender uma pessoa. Exatamente. Não é questão de opinião. E eu acho que é muito importante a gente fazer uso dessas leis, né? Com certeza. É muito importante. Porque, infelizmente, é assim, é dessa maneira que a gente talvez consiga fazer com que as pessoas pensem que não tem nada... Não é sobre elas. Não tem nada a ver sobre elas. Quando alguém diz, uma mulher lésbica que performa muito mais uma masculinidade, por exemplo. Tudo bem, quer gostar de mulher, pode gostar. Mas não precisa se vestir igual homem. Porque isso é um absurdo, mas é ela que quer. Deixa eu ver a vida Quem dela. decide é ela. Aonde que isso me afeta? Aonde é que isso... Eu não consigo... entender, eu te juro, eu tenho muita dificuldade. Eu já sempre falo para as pessoas que eu sempre ligo com uma coisa de frustração.
Tem vários motivos, mas eu sempre falo da questão da frustração. De tu ver alguém vivendo uma vida que talvez tu queria te expressar, assim. Não tô falando que a pessoa é lésbica, assim, mas a questão da liberdade. De fazer uma tatuagem, de escutar uma música que quer escutar, de se vestir de uma forma totalmente diferente. Aquela pessoa mais velha não teve isso. Porque os pais. Frustrou, sim, né? As pessoas são muito frustradas. A geração dos meus pais são pessoas muito frustradas, entendeu? Só que tem pessoas, sim, que saem desse meio e conseguem ser mais desconstruídos. Mas é algo muito forte. Entendeu? Porque os pais deles têm, sei lá, 80 anos, 70 anos, 90 anos. Então, tu pensa, era quase, tipo, mais de meio século atrás, como eram as coisas, entendeu? E rebate neles que rebate na gente. É literalmente isso. É isso. E eu acho que a gente precisa, com o passar do tempo, acompanhar essas mudanças. Sim. Né? A gente está em movimento o tempo inteiro. A sociedade está em movimento o tempo inteiro. Eu me lembro recentemente, aliás, não sei se foi tão recentemente, mas repercutiu. Um pastor, se eu não me engano, Caio Fábio, acho que é o nome dele. Ele estava no programa do Danilo Gentili, e aí o Danilo perguntou para ele assim: pastor, mas e o que Cristo faria assim? O que Cristo diz? Porque geralmente as pessoas mais religiosas dizem o seguinte: homem criou o homem, o Deus criou o homem e a mulher. Sim. Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Sim, né? Sim, Sempre tem isso. Sempre. E aí o Caio Fábio disse assim: tu sabe o que é que Jesus fez quando ele encontrou um gay na época dele? Aí o Danilo, sim, o que foi? Ele, nada. Tu sabe o que é que Jesus fez quando encontrou os canalhas, os ladrões? Nada. Sabe por quê? Porque isso não estava na pauta de Cristo e não está hoje. Porque Cristo acolheu sem perguntar. Sempre. Ele não quis saber. Se ele viesse hoje em dia, como é que ia ser, né? Tu imagina o que é isso? O outro pastor, o pastor Henrique Vieira, eu gosto muito de acompanhar essas discussões religiosas e, sobretudo, pessoas que pensam a religião não a partir dessa intolerância, mas pessoas que estão dispostas a discutir religião a partir dessa inclusão. Sim. E o pastor Henrique Vieira diz o seguinte: se Cristo viesse hoje, se ele voltasse hoje, ele ia ser morto em nome de Cristo. Em nome dele mesmo. Em nome dele mesmo. Sim. Porque a intolerância é muito grande, ele nunca perguntou. E essa fala do Caio Fábio me instigou a várias coisas, porque, e de fato, se a gente lê quem é religioso aí, quem teve acesso por inúmeras situações, vai poder ver que em nenhum momento há um julgamento. Ele acolheu, ele foi crucificado lá do lado de um ladrão que prometeu o paraíso para o cidadão. Ele perdoou todo mundo, transformou a vida de todo mundo. Então, ninguém pode dizer que isso é um motivo para apontar o dedo para alguém e dizer: eu não te aceito, não sou obrigada a aceitar. Mas você não é obrigada a nada. Não é nada, porque isso não tem nada a ver com você. Respeito, e isso, você tem que respeitar um ser humano. E a vida do outro ser humano não tem nada a ver com a sua. Né? É outra circunstância. Eu acho incrível essas discussões. Gente, mas rapidinho, só para quem está nos ouvindo aí pelas plataformas de podcast, lembrando que Escolhe, está em todas as plataformas o nosso conteúdo, então escolhe aí a tua melhor e dá essa moralzinha aqui pra gente. Hoje a gente está conversando com a Alice Leão, essa mulher incrível, publicitária, criadora, fotógrafa, modelo, e a gente ainda tem um bocado de coisa para conversar. E aí, te reforçando então o pedido que eu te fiz lá no começo, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta bastante aqui, compartilha esse conteúdo, usa a nossa hashtag JP por Mulheres. Esse mês especial das mulheres a gente está recebendo aqui mulheres maravilhosas como a Alice, por exemplo. E aí te peço então, segue a gente, curte, comenta, compartilha. Nas nossas redes sociais a gente está com @Jornal Pará, Jornal Pará Oficial no Facebook e no Instagram. E no Twitter a gente está com @Jornal Pará OFC. E o nosso portal de notícias, jornalpará.com.br. Se liga lá. Alice, como é que é esse desafio de ser mulher na Amazônia, de ser uma mulher trans na Amazônia, de ser uma mulher que está envolvida com tecnologia nessa nossa região que, como a gente disse, é um pouco afastada do resto do centro? Como é que tu te enxerga nesse lugar? É uma coisa assim... Vamos filosofar, amiga, vamos. 3 horas de podcast, gente, vamos, tá bom pra vocês? Não, pessoal tá bom, diretor, 3 horas de podcast. O diretor já autorizou aqui, já liberou.
Quem convive comigo sabe das coisas, e as coisas que eu compartilho nas redes sociais é uma vida ruim, assim, bem pesada, uma vida bem pesada. E estar nas redes sociais, eu sempre digo que todo mundo fala, né, que a internet é a terra de ninguém. Sim. Então, tu tá lá criando conteúdo, mostrando, eu mostrei, o meu Instagram é toda a minha história, toda a minha transição. Inclusive as partes ruins, digamos. Inclusive as partes ruins. Tu mostraste a tua transição toda na tua redes? Sim, tudo, a harmonização, tudo que eu tô fazendo. Quando eu deixei meu cabelo acontecer já. Aconteceu mesmo. Ele aconteceu naturalmente. Meu cabelo crescer, quando eu dei todas as minhas roupas masculinas, quando eu me identifiquei como mulher trans, eu expliquei tudo pra todo mundo. Quando aconteceu coisas bem ruins relacionadas a assédio, como é que fala? Ameaças de morte, tudo isso já aconteceu. Caramba, tu recebeu tudo isso? Já, sim, com certeza. Caso de polícia, Record, já aconteceu. Caramba. Sim, bem. Mas o que eu vejo, eu me vejo muito sempre numa coisa de que eu tenho que fazer sempre mais. Eu me vejo assim numa forma. É até triste falar, mas tem que ser dito. É uma coisa que tem que ser dita. Eu acho que muitas mulheres trans se sentem perdidas. E a gente é marginalizada, 90% da gente está na prostituição. Um dia desse, eu passei de carro e vi várias travestis, mulheres trans se prostituindo. Não é uma coisa que eu acho bacana, sabe? É uma coisa que machuca. Então, eu estar dentro de um lugar que eu consigo fazer coisas, e meu sonho é conseguir empregar outras mulheres trans, para mim é histórico, é bonito de se ver, de ver acontecendo, mas também é triste, sabe? Não é um lugar bacana se expor assim. Eu fiz porque eu acho necessário. Eu acho que a gente precisa existir. Eu acho que a gente está aqui por um motivo, entendeu? O assédio é muito alto, porque tem a parte de fetiche. Então é muita coisa que eu recebo na minha DM que vai dessa parte dos nudes, a parte de ameaça de morte. É todo dia. É literalmente todo dia. Meu Deus do céu, gente. Então os meus melhores amigos sabem disso, então eu não ando sozinha, porque é bem ruim. Então, a partir do momento que eu acho que o meu corpo é uma revolução, eu estar nas redes sociais e conseguir ter um telefone para pegar e sentar e falar, eu estar aqui sentada para mim é algo, nunca imaginei que eu ia ser convidada para um podcast, porque eu conto da minha vida e tenho minhas vitórias, entendeu? Então é difícil, é uma luta diária difícil, que já é visto em todos os lugares, em noticiário, em todas as coisas. A gente sofre preconceito por simplesmente respirar. É uma coisa muito ruim. Então, eu não consigo... Eu estou fazendo isso mais pelas outras que não têm coragem. Porque eu já disse diversas vezes, vem pessoas atrás de mim falando, olha, tu faz demais, porque eu tenho 40 anos e eu queria me assumir uma mulher trans e não posso. Te ver fazendo isso é muito bom. Então, eu faço isso porque tiveram muitas que morreram, muitas que passaram por situações que eu não passo hoje em dia, mas que ainda tem muitas situações que eu passo, para eu simplesmente me acomodar, que a gente estava conversando, e fingir que não está acontecendo nada. Não dá para fazer isso. Ainda mais quando, por mais formada que eu seja, por mais que eu tenha todas essas coisas, ainda é difícil. Ainda é bem difícil. Ainda mais quando eu não tenho apoio da família, então tem toda essa nuance. Porque começa muito, eu imagino, né? Dentro de casa. Sim. E aí, eu não faço ideia, realmente, Alice. A gente que está de fora, a gente não consegue ter essa ideia. Agora, a história mostra o como realmente mulheres trans são muito fortes, né? Eu li a história de Stonewall, né? Ali, quando começa a marcha, né, do orgulho. Quando começou, quem fez todo... eu sempre falo, a letra T do LGBT é a frente, é a que deu o corpo para sofrer. Stonewall foi feito por 2 mulheres trans. Exatamente. Para os gays terem seus direitos e todas essas coisas. Então, a gente sempre está lá na frente porque a gente sempre está marginalizada e a gente quer sair dessa linha. A gente não está exigindo que tu me aceite, que tu viva agora, todo mundo é trans, não sei o quê. Não. É porque eu não tenho educação, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro para lazer, eu não tenho dinheiro para me hormonizar, porque se hormonizar é uma coisa muito cara e muito perigosa. Eu vou me meter o quê? Na prostituição. Muitas morreram se aplicando hormônio, silicone, né? Sim, é uma história grande e triste, sabe? Sim. Mas que hoje em dia tá se abrindo portas e muita gente vê como tipo, é a revolução, todo mundo fala revolução gay, revolução LGBT. E não é assim. Não é assim.
a gente finalmente está conseguindo ter acesso, como eu estou tendo acesso aqui, de falar os nossos problemas, entendeu? Falar as coisas que a gente passa, que muita gente faz. Que não quer, que não quer ver. Sim. Porque está acomodado. Exatamente. Opta por não enxergar, porque está aqui, está do lado. E não te afeta em absolutamente nada, né? Sim, não. E eu acho assim, é muito simples falar, é muito simples. A mudança, ela vem de um processo de conscientização. E essa eu acho a parte mais triste, porque a história de Stonewall, por exemplo, a gente vê ali, é triste demais, porque são 2 mulheres que se entregaram para morrer. Sim. Né? Praticamente ali naquela. Aliás, uma delas morreu no dia até, né? Um pouco tempo depois. Não, é uma mulher negra depois, até, né? Sim. Foi uma mulher negra. Então, assim, se encontram num lugar ali de violência total, entregaram ali o corpo para serem mortas, praticamente, né? E para exigir o simples, o básico. Olha, eu estou aqui, eu existo e eu tenho direitos. Que né? já tem, hoje em dia, né? Está muito avançado, já tem estudos genéticos, científicos que provam a nossa existência, que não é. Antigamente, eu acho que tu lembra, Luciana, precisava fazer teste quando tu ia retificar teu nome, teste com psiquiatra, porque era considerado uma doença. Então, tu ia na polícia, tu fazia um monte de coisa. Hoje em dia é muito mais fácil. Foi muito mais fácil para mim. Mas antigamente não era assim. Então, muitas foram enterradas com seu nome antigo. Isso mostra muito na série Sendo violentadas até no último momento da existência, né? Eu fiz logo isso que eu falei. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque a nossa faixa etária de vida é de 35 anos. E eu ainda A expectativa de vida é até isso, né? E eu tendo acesso a conseguir vir aos lugares, ainda assim acontecem coisas horríveis comigo. Imagine para quem não tem acesso a nada, entendeu? Sim. Eu tenho consciência, a gente precisa ter consciência, né? A ciência, ela já ajudou muito a construir mitos, né? Sim. Quando a gente fala do racismo, quando a gente fala do Holocausto, por exemplo, muitos cientistas na época da Segunda Guerra diziam que cérebros de pessoas judias eram inferiores, né? Da mesma maneira, a ciência chegou a dizer que pessoas pretas eram inferiores geneticamente. E alguém entendeu que a ciência diz que só tem 2 gêneros, é só homem e é só mulher, e nada existe entre uma coisa e outra. E uma coisa não transita com a outra, o que é uma bobagem, porque as pessoas antes o que hoje são chamadas de intersexo, né? Por exemplo, os antigos hermafroditas. Né? Então, sempre existiu. Sim, sempre existiu. Sempre existiu, e não é nenhuma abominação, é genética, biológico. Tá aí, existe. Você querendo ou não, você aceitando ou não. Porque a gente foi criado num padrão, né? Tem isso isso. Mas eu digo assim, é importante como a ciência realmente não contribui nesse sentido, né? Ou ela ajuda. Até hoje ainda tem muita coisa que é bem ruim que a ciência cria. Mas tem pessoas que estão abrindo portas, entendeu? Pra gente, para conseguir. Já respondi algumas testes científicos que tenho amigos que já estão, pessoas trans que já estão indo para medicina, já estão indo para educação física, porque a gente precisa estudar a nós mesmos, né? Então, é muito real isso. E precisa ocupar esses espaços. Sim, a gente precisa ocupar esses espaços. Precisa ocupar para desmistificar esses mitos e dizer o óbvio. Esse negócio de ocupar espaço ainda é uma coisa que ainda me dá medo. Por exemplo, quando eu saio com meus amigos, às vezes eu sou a única trans. E aí eu fico meio, por que as minhas amigas não estão aqui? Entendeu? A gente vê muito isso. Eu acho que quem é minoria, ou quem está na situação de marginalização, acaba vendo muito isso. Às vezes eu vou para um show, às vezes eu vou para um lugar, e eu fico pensando, eu sou a única mulher trans aqui. Não tem uma outra. Quando eu saio, assim, normalmente com meus amigos cis ou que são héteros, acontece muito esse pensamento. Mas normalmente eu gosto de estar em lugares onde eu me sinto bem recebida. É claro, eu acho que todo mundo nesse sentido, né? Com certeza. E eu acho que é possível que a gente evolua a ponto de pensar que tá tudo certo, não tem nenhuma outra questão a mais. Eu te confesso, assim, eu tenho certa dificuldade de aceitar determinados pensamentos. Quando a pessoa diz assim, mas porque no meu tempo, porque eu fui criada assim. Eu acho, de verdade, idade não é salvo-conduto
para você justificar os seus preconceitos. Ainda mais um crime, né? E um crime não é salvo-conduto. É lógico que as pessoas com mais idade, com mais tempo de vida, algumas resolvem não evoluir, não caminhar com as mudanças que a sociedade está caminhando. Mas outras, graças a Deus, conseguem. Sim, eu acompanhei a história de um amigo em que ele vivia com a avó, né? E ele era um homem gay, e ele queria, enfim, quem criou ele foi a avó, a mãe tinha uma relação com ele distante, então ele tinha muita preocupação com a avó. E a avó dele com 70 e tantos anos. E era ele bastante com medo. Não, mas ela nunca conversou. Sabe aquela história assim, não tenho nenhuma relação, não quero nem saber, me fala nada. Então ele tinha uma preocupação de como é que eu vou dizer isso para minha avó. E um dia eu acho que talvez a ficha caia. Hoje eu sinto que a ficha está caindo mais cedo. As pessoas conseguem mais cedo conseguir se identificar, né? Tanto o seu gênero quanto a sua orientação sexual. Isso, de certa maneira, é muito bom, porque, como tu disseste, tem pessoas muito mais velhas aí que não passaram uma vida inteira vivendo uma farsa para poder se enquadrar. E ali ele, enfim, quando não deu mais para ele aguentar, ele sentou, começou a chorar, ele não conseguiu falar nada. Ele sentou e chorou e disse, só queria conversar e dizer uma coisa para ela que era muito importante, e ele estava com medo da reação dela. Ela chorou junto com ele e disse que não precisava ele dizer nada. Meu filho não precisa dizer nada, eu já sei. E aí ela foi ajudando ele a falar, né? E ali ela abraçou e tudo, e pediu desculpas para ele por não entender, talvez, mas ela o amava. Quer dizer, foi um privilégio muito grande, né? Que é muito difícil de ter. É muito grande. E o que seria se os pais tivessem mais essa atenção, dentro de casa seria muito melhor, porque às vezes a gente acaba, perdendo as esperanças em questão de família, entendeu? Sim. Eu não tenho apoio nenhum da minha família. A minha família, meus irmãos e a minha mãe. Acabou. De resto, é uma situação assim bem ruim, bem pesada, relacionada a crimes mesmo, sabe? E é triste porque eu acabo, às vezes, me sentindo culpada por ser o que tu és. Por ser assim e também por exigir o mínimo, por falar, por já escutar de parente meu falar, Caramba. Eu conhecia ela há 20 anos assim, e então eu não vou mudar. Não vou mudar, entendeu? Ou diversos outros errando meu pronome, fazendo coisas como se eu fosse um homem, que eu não sou, entendeu? É triste tu ter que cortar esses laços e pensar que alguém que tu amava e que tu pensava naquela pessoa, cortar um laço com ela por conta da tua saúde mental. E muita gente LGBT, no sentido geral, acaba encontrando família no primo, no amigo, no tio do amigo, na avó do amigo, entendeu? Exatamente. Hoje que eu ainda, por sinal, vou embora da casa onde eu tô hoje. Vou morar sozinha, graças a Deus. Ai, que legal. E aí eu tava morando de favor. Foi uma família que me acolheu de uma forma que a minha família nunca me acolheu. Entendeu? E machuca, e é triste pensar dessa forma. Porque tu querias a tua família, né? Queria, né? Quem não quer? Quem não quer. É isso. É muito... E se eu quisesse, eu teria que aceitar errarem meu pronome, me chamarem de coisas super escrotas. E não é assim que funcionam as relações. Quer dizer, tu ia ter que se encaixar dentro da expectativa deles e eles não. Porque não é o que eu quero pra minha vida. Não faz sentido. E eu saio como uma ovelha negra, entendeu? A pessoa errada da história, sabe? O que é ruim. Eu sei que eu não sou uma pessoa errada. Eu sou quem eu sou e acabou. Isso é só um traço meu. Eu sou o quê? Publicitária, fotógrafa, eu faço meus trabalhos. Eu ser trans é só um traço. E se eu precisar, e desse traço eu tive que destrinchar uma militância e criar coisas para eu falar, porque é necessário falar. Porque a gente não tem educação num colégio, a gente não tem educação na política. Agora que a gente está vendo pessoas trans na política, então é importante muito pequeno. Vitória, inclusive, Sim, né? Com a Érica Hilton e a Incrível Duda ela. Salabert no Congresso Nacional e outras que foram eleitas aí para as câmaras legislativas. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de política, o nosso corpo é político, né, Alice? Em qualquer circunstância. Sendo mulher, sendo trans, mulher, sim. exatamente, sendo trans é um plus.
E a gente sabe o peso, quer dizer, a gente não, eu imagino, a gente tem noção desse peso por conta desses demarcadores, né? Com certeza. Então, assim, é um corpo político e a gente precisa de representatividade. Sim. A gente está falando de um país que tem mais de 50% feito de mulheres e a gente tem um Congresso que não saiu dos 17% de representação feminina. Tem muito homem. Aqui no Pará, por exemplo, a nossa Assembleia Legislativa saiu de 10 mulheres para 7. A gente teve uma perda importante nessa representação, né? Porque a gente está falando de 40, eu acho que são 41 deputados que nós temos aqui, e a gente está falando de 7 mulheres. Como é tudo homem. Então, como é que a gente vai brigar por políticas, por uma política que nos favoreça, que garanta os nossos direitos, se a gente não consegue ter essa representatividade? Como que alguém vai falar sobre as dores das mulheres trans se não tiver uma mulher trans para dizer, olha, calma aí, mulher cis. Não é assim. Não é assim como vocês estão querendo. Tem euzinha bem aqui, viu? Sim, a gente tem essa questão no movimento, pauta, né? Das feministas radicais. Exatamente. Que aconteceu recentemente, ontem, por sinal, anteontem comigo, na verdade, que eu viralizei no Twitter por causa que eu contei uma situação de pessoas cis que estavam... Eu sou dona de produtora, sim. E aí pessoas cis estavam querendo usar o Transfree e todas essas coisas. E eu fiz uma thread lá contando o que aconteceu. E como viralizou, teve 1000 likes, 300 compartilhamentos, um monte de gente compartilhando, chegou nelas. Quando chega nelas, elas sempre interligam demais as mulheres trans com assediadores e estupradores, como se a gente fosse fazer isso. Sempre vai ter gente usufruindo de coisas para ser escroto, sabe? Para ser uma pessoa ruim, entendeu? Mas isso não significa um todo, entendeu? E elas são, assim, totalmente, assim, loucas. E é triste porque a gente tem que se unir. Porque eu posso ser trans, é um traço meu, mas a gente é mulher. A gente sabe. E afinal de contas, acho que é essa que é a grande questão, Alice. O que é ser mulher, afinal de contas? O que te define? É a genitália que te define como mulher? Com certeza não. Tipo assim, a gente vê aí mulheres que não têm útero. Sim. Mulheres que não têm ovário. Mulheres que... Enfim, por diversas situações. Isso faz a pessoa ser mais ou menos mulher. Então, a gente não pode julgar dessa maneira. Eu acho assim, o movimento feminista ele vem conquistando muitas coisas ao longo do tempo, isso é fato, mas é importante que se amplie as discussões, da mesma maneira como se discutia há um tempo atrás, sobre se construiu a intelectualidade a partir das mulheres pretas, por exemplo, que abriu assim um leque e a gente pôde perceber a distância do feminismo convencional, branco. Que a gente fala que são os militantes de apartamento. Para a militância das mulheres pretas. Quando a gente toma consciência disso, tu diz assim, caramba, não basta ter só salários iguais. Sim, calma não aí. Não é só isso. Não, enquanto tem muitas mulheres aqui, o que lá, na verdade, ok, é justo, é uma causa justa. Brigar por salários iguais, porque não tem por que ter distinção. Se é o mesmo cargo, as mesmas funções, não tem porquê. Só que não é isso que vai fazer a igualdade dos gêneros. Com certeza. Enquanto você olha mais para baixo, você vê a mulher negra não sendo considerado um sujeito capaz de ter a sua própria o domínio sobre o seu corpo, quer dizer, uma mulher sexualizada. Demais. Você vai um pouco mais profundo, você encontra as mulheres indígenas que sequer são humanizadas. É muito triste. Então, é importante que essa discussão no movimento feminista... O transfeminismo foi criado por uma mulher preta da favela, entendeu? Exatamente. Então, ela tem um livro sobre isso, aliás. Qual o nome dela? Como é o nome dela? Eu esqueci agora. Mas é transfeminista o nome do livro. Sim. Ela explica tudinho direitinho sobre isso. E tu vê de outra forma. Então, já é uma subcategoria dentro do feminismo negro, entendeu? Por isso que eu sempre digo que eu sou transfeminista, que eu não sou feminista, porque tem muitas pautas ainda que precisam ser resolvidas, entendeu? Entendi. Me corrija aqui. Já fui atrás, gente, só pra gente não ficar aqui sem... Porque eu acho que isso é muito importante. Não sei se é essa mulher. É essa? É esse livro. É esse livro. Gente, é uma das... Ela escreveu aqui a coleção Feminismos Plurais. Muito bacana o feminismo. Letícia Nascimento. Letícia Nascimento, Transfeminismo. Gente, fica aí a indicação, porque eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse tipo de
de discussão e até indicar, porque é importante a gente criar intelectualidade a respeito do assunto. As mulheres pretas ganham mais espaço no debate, vamos dizer assim, a partir da construção da intelectualidade. Eu, por exemplo, me descobri como uma mulher feminista a partir dessas discussões. Com certeza. Quando tu começa a entender assim, caramba, não, calma, ser mulher não é só casar, ter filhos e cuidar de casa. Pode ser isso se a mulher quiser fazer isso, ok, sem problema nenhum. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas ser mulher é muito mais amplo do que isso. Ela tem todas as possibilidades, ela tem um mundo que está ali à sua espera. E como a gente falou bem antes, aos homens é dado uma certa naturalidade para conquistar o mundo, né? É muito isso. Muito, porque os homens, tipo assim, desde pequeno, né? Desde pequeno são livres, porque eles podem se expressar melhor. A menina não pode ficar aberta, não pode... Não. Senta direitinho, não sei o que. Eu tava vendo até no TikTok um dia desse, mostrando que os meninos ficaram uma semana, meninos de 10 anos ficaram sozinhos em casa, numa casa, e as meninas ficaram sozinhas, totalmente diferente. Isso já mostra como o machismo funciona. Mas, e é importante também a gente pontuar, Alice, que os homens, apesar de sim, eles estarem numa posição acima, e por conta disso achata a gente, mas eles são os primeiros a sofrerem também. Sim, não pode chorar. Não pode ser sensível. Não pode expressar ele não amor. pode expressar amor. Ele não pode ser compreensível. Um dia desse eu ouvi uma influenciadora aí de um canal grande até, ela dizendo que ela não confia em homem sensível. Oxe. Porque para ela, homem sensível não vai me proteger. Falas dela. Homem sensível não vai me proteger. Oxe, mas por que tu precisa, mulher, de um homem só para isso? É para te proteger? Não é sobre isso. Não é sobre a tua proteção. É sobre uma parceria. Enfim, tu queres um parceiro, uma pessoa que possa construir, que tenha planos junto contigo para construir uma vida. Não é um homem forte, é um homem provedor, sabe? O estereótipo do varão que tu tens que encontrar. Porque tu tem que encontrar um homem provedor, um homem sábio. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ela dizendo assim, Luciana, tu precisas encontrar o teu sacerdote provedor. Oxe. Eu digo, não, mano, eu não preciso de nada. Eu disse para ela, tá super tranquila assim, eu não estou precisando de absolutamente nada. Eu sempre falo que eu estou precisando primeiro me resolver aqui comigo aqui. É isso. Manda tantas outras questões. Alguém vai somar. É isso. É sobre somar. É sobre somar. Não é sobre uma pessoa que vai cuidar da tua felicidade. Ficar dependente, não. Por mais que, obviamente, eu gosto de amar, gosto de carinho. Só que, como tu falou, os homens são muito fechados, eles não se abrem tanto. Não. E, enfim, né? Tem toda aquela coisa dos homens que eles sempre usufruem do machismo também, para serem, né? A gente fica desconfiada também. Sim, porque para eles perder, para todos nós de modo geral, para eles que estão lá no topo, é muito difícil, porque eles vão ter que abrir mão de muitas coisas, certeza. né? Então, tipo assim, eles querem, tem alguns até que aceitam, tudo bem, adoro, eu sou super apoiador da causa feminista, eu acho legal, mulher feminista e tudo. Então cede esse teu privilégio aqui e deixa a gente ocupar bem aqui para ficar ali. Não. Aí também tu já quer demais. Não, aí tu já quer demais. Já estou te apoiando, mas eu vou ter que sair? Sim. E aí, muitas das vezes, vem esse questionamento, né? De dizer que mulher odeia homem, que mulher feminista odeia homem. E não tem nada isso, a ver. Gente. A gente só está exigindo o mínimo, tá? Só para deixar claro. As pessoas não entendem isso. Elas pensam que a gente quer... É porque a gente não quer o mínimo. O cara não tá conseguindo nem te entregar um sentimento. Por que tu vai querer casar com um cara desse, mulher? Pelo amor de Deus. É isso. Te valoriza, mulher. Fica só, mas não fica mal acompanhada. É isso. Às vezes é isso. E esse estereótipo, essa construção social desse ser mulher, né, que tá sempre bonita, tá sempre jovem, tá sempre magra, porque ainda tem isso também, tem que ser um corpo padrão. A gente tem que se, entre aspas, aí, tem que se cuidar. Sim, então, tem que estar o tempo inteiro vigilante. E colocam na cabeça da gente o tempo inteiro que a gente tem que estar insatisfeita com o nosso corpo. Né? E aí a gente se coloca defeito para tudo. Não tem uma mulher, Alice, nenhuma. Por mais que tu digas assim,
fulana é bonita, é linda. Tu vai conversar com a fulana lá, a fulana Ela vai se acha dizer, horrível. Ela se olha no espelho, ela se acha gorda, a mulher veste 42, mas ela se acha gorda. Por quê? Porque em lojas, né, vendem o número 42 como G. Sim, Né? com certeza. E aí a mulher já se sente gorda, porque não pode estar gorda. E tem toda essa questão de... Enfim, é difícil pra O padrão caramba. de beleza, pra mim, ele é impossível. Não existe, É uma coisa, né? não existe, é uma coisa impossível. É inalcançável. Mas ele foi feito pra isso. É pra gente não alcançar. Porque se a gente alcançar, Não vai consumir mais. mais não nada. compra mais. Sim. Isso. A gente acaba com uma cadeia inteira. E quem é, na maior parte das vezes, que produz isso são homens. Sim, com certeza. Né? Porque e eu acho muito interessante isso. Porque, olha, um homem com barriguinha é lindo. Um homem sexy. É a barriguinha do chope. Né? Agora, Ai, tá ótimo. Mas mulher com barriguinha não pode. É desleixada. A mulher come Tá muito. escondendo. Ela não come, ela come demais. Não pode ver uma comida já quer. Isso leva muito pro ponto da cobrança da mulher trans também ser mulher. É isso. Às vezes eu tô em casa e fico, mas tô com esse short aqui, eu não posso. Eu sempre tenho que estar de saia, eu sempre tenho que estar bem arrumada, sempre bem montada. Então, reflete ainda na gente também dessa forma, de que para ser mulher, tu precisa passar batom, tu precisa usar salto alto. Não que eu adoro, é uma Sim. coisa que eu gosto de expressar a minha feminilidade. Mas não é assim que funciona. Mas tu não és entendeu? obrigada. Vai Vai ter um dia que tu não tá afim, nem de batom e nem de salto. De que, como diria a nossa amiga Bruna Marquezine, eu quero ter o meu direito de ser feia dentro de casa. Pelo amor de Deus. Pelo amor, me deixa ser feia dentro de casa, né? Porque é um saco essa cobrança de ter que ficar te cercando, né? Circulando. É bem pesado, é bem pesado. No sentido geral, mulher geral, na verdade, é muito pesado. Todas minhas amigas, acho que todo mundo que eu conheço é muito insatisfeita, assim, com o corpo, sabe? Todas as mulheres, Alice, todas. Eu não conheço uma mulher. A gente tem um exercício diário, eu acho que isso é muito importante. Quando na tua condição, tu te dispõe a colocar isso nas redes sociais e a falar sobre isso, isso ajuda, de fato, outras pessoas. Certeza. Quando eu passei a ver outras mulheres falando sobre determinadas coisas, eu comecei a me desconstruir em outras situações. E assim a gente precisa de outras pessoas para falarem. A gente precisa de uma rede de apoio. Precisa de rede de apoio. Porque a gente ainda é muito cobrada e a gente ainda reproduz muito esse discurso nefasto contra nós mesmas. A gente ainda julga uma outra mulher. E por a gente exemplo, sempre faz, o negócio de julgamento é bem pesado. E a gente ainda, sempre faz 10 vezes mais do que um homem ou que de uma outra mulher. Até para se entregar no amor, a gente tá enchendo de presente, enchendo não sei o quê. Ele tá o quê? Obrigada, gosto de ti, não sei. Não tá fazendo o mínimo. Aí tu compra lingerie, tu compra uma melhor maquiagem, a tu gasta a roupa, faz o cabelo. Faz as unhas, depilação. Aí, sei lá. E ele, tu chega lá e o cara tá como? Normal. Arrumadinho do jeito que. De qualquer jeito, do jeito dele. Não faz o mínimo. Depois não tá postando foto contigo e tu tá te matando. E nem posta foto contigo, nem te marca. A dica é: use um homem, não deixe ele lhe usar. Pelo menos usa igual, né, gente? Sim. Porque também tá tudo certo, Sim. mas caramba, é ruim quando a gente é obrigada a ter que se entregar mais. Eu me lembro, na minha época também, que a gente dizia muito assim, mas a fulana, ela não deu conta do marido. Sim, deixou Por ele isso fugir. que ele foi atrás de outra. Gente, pelo amor de Deus. É isso. Isso Uma é um discurso. Não pode. Não deu conta. O que é não dar conta? E por que é ela que tem que dar conta do marido? Se o relacionamento é um relacionamento a dois. É a dois. É os muito dois. complicado. Quando uma mãe sai, sei lá, para se divertir, acabou de parir o moleque e, sei lá, quer se divertir, tá com saudade das amigas, quer ir se divertir e tal, e deixa o filho com o pai. Essa mulher é julgada lá fora por mulheres, inclusive, na maioria das vezes, né? Aí quando o pai faz o mínimo... Não, tá tranquilo. Ele vai jogar bola porque ele tá estressado. Carregou o filho. Melhor pai do ano. Nossa, um paizão, um super pai. Recentemente, né, viralizou aquele homem ensinando o filho a andar de bicicleta, né, na praia. Sim. Nossa senhora, ganhou o mundo, super pai, que emoção. Aí eu me lembro da Samara Felipo,
Ela dizendo assim, olha, é muito legal realmente ver um homem fazendo isso é muito legal. Caramba, mas eu já fiz isso tanto com as minhas filhas, nunca ninguém me viralizou por conta disso. Né? Por quê? Porque é o extraordinário e não pode estar nesse lugar. Eu acho que hoje realmente a gente já ganhou muito, porque os homens têm mudado. Sim, muito com por certeza. conta de quem? De mulheres que passaram a gritar mais também, Sim. né? E aí eu acho que os homens vêm sim se desconstruindo cada vez mais, vêm se tornando cada vez mais, de fato, parceiros de suas esposas, de suas companheiras, de seus companheiros, né? Enfim, com nas certeza. relações diversas. Então, vem se desconstruindo nesse sentido, porque, calma, que não é só dela o papel, é meu também. Então, não tem esse negócio de me ajuda aqui. Sim. Eu vou ajudar a minha esposa. Não, filho, tu não vai ajudar, não. Tu vai fazer o negócio, porque a casa é de vocês, o filho é de vocês, a vida é de vocês. O Então, relacionamento de vocês é isso. tem que ser assim, É né? importante falar isso no mês das mulheres. É isso. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso nesse mês específico, que é o mês das mulheres, mas o tempo inteiro. E eu fico muito, assim, dá um aquecidinho no coração de ver essas pequenas mudanças, que ainda são pequenas, enfim, mas é um processo e a gente espera que ele realmente, né, A gente tem que siga esperar, lá. tem que ter paciência. Alice, a gente já passou do nosso tempo, mas eu queria tanto te ouvir sobre a Vogue Itália, porque eu acho que foi um marco, assim, na tua história. Que Foi. Eu não sei, e vendo de fora, né, tu pode dizer que tem outra coisa que pode ser um marco, mas... Não, porque foi achei meu primeiro muito... maior marco, assim, foi a Vogue Itália, porque eu trabalhava com fotografia desde os 18 anos, né? Eu ganhei uma câmera e eu comecei a fotografar. Eu era muito frustrada, porque questões de... Mano, tu fala 18 anos, parece que já tem, assim... Tem muitos anos, gente. Não tem, não. Quantos anos tu tem falando nisso? Eu tenho 19. Eu tenho 25 anos. Menino, um dia desse, né? Será? Sim. Uns anos atrás. Eu comecei a fotografar, só que eu não era muito motivada pelos meus pais. É aquela coisa de, tipo, não tá fazendo direito, isso aqui. Aí eu ficava, tipo, tá bom. E aí... Foi guardando. Foi guardando. E eu comecei a fazer curso, estudar, entender, realmente aprender. Eu gosto muito de fazer editoriais. Tem lá no meu Instagram, viu, gente? Olhem lá. Eu faço editoriais de moda, editoriais temáticos. Eu gosto muito de contar uma história na fotografia. O que ela tem, por que eu fiz aquilo, por que eu vesti essa roupa. Tudo tem um motivo. E disso eu fiz um ensaio no quintal da minha antiga casa, junto com uma amiga minha, inspirado em fadas. Que eu queria mostrar que fadas não tem gênero e todas essas coisas do fantasioso. Que ele levaria para uma continuação de que lá dentro, as bruxas invadiram lá dentro. A gente fez uma versão de noite lá, vestidas de bruxas. Caramba! Criei todo, produzi, dirigi. Um roteiro! Fiz um roteiro. E aí eu lembrei da Vogue Itália, eu fiquei, seria bacana, eu vou tentar mandar, vai que, não sei. Porque como a gente fica meio frustrada, a gente fica meio... Eu acho que não vai. Não vão nem me olhar. A primeira vez que eu mandei, que eu postei a foto, mandei lá pra eles, porque quando tu manda uma foto pra Vogue, tu entra no portfólio deles e tu pode ser divulgada na revista e assessores, lá tem muitos agentes, né? De Nova York e da Itália, podem te levar pra lá. Ai, meu Deus, desculpa. Te levar pra lá pra tu continuar... expondo para lá, indo para exposições, expondo o teu trabalho para lá. Que legal. Então é um portfólio grande, tu conseguir algo lá. E aí eu mandei esse ensaio e eu consegui. Essa foi a primeira vez. Aí na semana seguinte consegui de novo. Do mesmo ensaio. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Aí saí nos jornais aqui, no Liberal, no Diário, que eu fui a primeira trans do Norte que dirigiu e produziu a sair na Vogue Itália. Então foi um marco bem bacana de conseguir. Nossa. Eu tava no shopping e eu ia ver um filme e eu falei, mandei uma foto lá pra Vogue, mas eu não sei. Vamos ver. Aí eu fui no banheiro, quando eu tava no banheiro, aí eu entrei lá no site, na hora que acabou lá o prazo, né? Que iam aprovar, quando eu olhei, tava lá minha foto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Tem no meu TikTok essa reação. Sério? Sim. Gente, pelo amor de Deus. Alguém me segura. Não faz sentido. Alguém me segura, tem um e banco. Aí, eu tava no banheiro feminino, saí do banheiro feminino, aí meu melhor amigo tava dentro do banheiro masculino, eu entrei lá dentro. Falei, óbvio que eu entrei lá dentro, né? E aí eu entrei no banheiro e eu... Carlos! Meu Deus do céu! Dentro do banheiro, meu Deus. Desesperado. Ninguém te expulsou? O cara mijando. Aí ele, sai do banheiro.
Aí eu, olha, chorando, morrendo de chorar, Deus. muito feliz de conseguir, né? De conseguir me provar a mim mesma de que eu sou capaz. Isso acho que afaga o ego, sabe? Deixa a gente, tipo, eu quero fazer história. E foi esse, eu consigo, eu posso. Foi esse gás que me deu de falar, é isso, gente, quero abrir portas, não quero ser a única, eu quero que todas as outras venham atrás de mim, junto comigo, e bora crescer junto, pô. Eu quero fazer história, não só eu quero fazer história, todas nós temos que fazer história. E foi aí que começou, aí eu saí 4 vezes na Vogue. Caramba! Sim. E tu tá lá no portfólio Tô lá deles, no portfólio então? deles, sim. Tô no site deles, só entrar na Vogue Itália. E também teve um outro ensaio que eu fiz, que foi de praia, que eu fiz, que também saiu em 2 revistas internacionais, uma da Bélgica e uma da onde? Califórnia, eu acho, não lembro, que foi na época da Pride sair também, que era uma que eu tive a ideia de fazer, como eu tava numa época de pandemia, e aí eu tive a ideia, todo mundo queria ir pra praia, queria sair de casa, eu tive a ideia de trazer a praia pra dentro do quarto, e a gente trouxe todos os elementos, tudo, toalha, roupa, planta, tudo a gente levou lá pra dentro do quarto. O nome do ensaio é Beach Room, tipo, quarto da praia. Sim. E aí a gente fez isso e, nossa, deu um resultado muito bacana. E consegui, né, revistas internacionais. O portfólio também é incrível. Por sinal, beijo Glauco, foi ele que fotografou. Ai, que maravilha! É um espaço aqui de agradecimento. Sim. A gente não faz nada só, né, Mona? Claro que não, tem muita gente que me ajuda. Exatamente. Muita gente mesmo. É isso, isso é muito legal. No final a gente dá os agradecimentos. Peraí, vou puxar ali, pá, a lista aqui. Assim, 20 minutos só de agradecimento. Falando nisso, a gente, enfim, nosso tempinho aqui Já não foi. deu, mas já foi. Alice, eu queria que tu dissesse para as pessoas onde é que elas podem te encontrar. Deixa aí o teu @. Gente, meu @é Alice Luan Leão no Instagram. Alice Luan Leão. Luan Leão. Isso. No Instagram, Twitter, TikTok, todas as redes mesmo. sociais é o mesmo. Pra não se perder. Tudo é tudo igual. Certo. Me sigam lá, que eu falo sobre comunidade trans, trago os ensaios, trago filtros pra vocês. Tudo tá lá. Ai, que Militância, maravilha. tudo incrível tá lá. Toda a complexidade de uma mulher tá lá. Com certeza. Nossa, Alice, muito obrigada. Demais mesmo a nossa conversa. Eu agradeço de tu me convidar. Poxa. E eu vim aqui, gente, pelo amor de Deus. Imagina, essa é a mágico. primeira de muitas. Eu sei que a gente Mágico. tem mais assuntos Com certeza, que vão com dar para certeza. muitas outros espaços, Com assim. certeza. Então, a gente se Agradeço coloca muito. também à disposição, os nossos veículos aqui, até para divulgar. Imagina, é uma artista Vamos fazer uma internacional, gente. Fazer uma parceria. Juro, olha aí. Jornal Pará, aquela que é junto. Jornal Pará A e collab, Alice Luan. Ai, eu adoro. Gente, tá aí, lançada. Adoraria. Já está no universo. Então, daqui a pouco a gente já concretiza. Alice, isso. obrigada. Muito obrigada. Valeu Um mesmo, abraço viu? pra minha mãe, pros meus irmãos, pros meus melhores amigos Vinícius e Carlos. Eu amo muito vocês. Um beijo pro meu namorado, que ele disse que eu não ia falar. E eu tô dando um beijo pra ele. Beijo, Matheus. Te amo. Olha aí, até pro namorado deu, que legal. É isso. Obrigada, gente. Todo Gente. mundo que me ajuda. Ai, E obrigada, né? Muito obrigada. Imagina, Vou obrigada chorar não, mesmo. gente. Não vou chorar não. Não chora, tu segurou, mulher. Só Nem uma maquiagem boa aqui. Obrigada, muito pago obrigada. caro pra isso, né? Muito obrigada, de Tá verdade. certo. Imagina, obrigada É também. isso. Tchau, gente. Gente, a gente chegou aqui ao fim de mais um episódio do nosso Pará Pode Mais. Então, assim, muito feliz demais, assim, de estar conversando com mulheres incríveis. E hoje a gente trouxe aqui a Alice Leão, publicitária, criadora de conteúdo digital, fotógrafa, e fotógrafa internacional, premiadíssima, vale. Então, assim, obrigada mesmo por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Então, vou reforçar o pedido que eu te fiz lá no começo. Te inscreve no canal, ativa as notificações aqui no YouTube. Assim, sempre que a gente colocar vídeo novo, tu vai receber a notificação. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook e no Instagram. E no Twitter a gente está como Jornal Pará OFC. Para mais informações, notícias do que acontece aí mundo afora, se liga lá no nosso jornal pará.com.br. E não te esquece, esse conteúdo está aqui em todas as plataformas de podcast. Escolhe a tua e dá uma moralzinha pra gente. E comenta sempre aí com a nossa hashtag JP por Mulheres nesse mês especial das mulheres. Eu te espero aqui no próximo Pará Pode Mais com outra mulher super incrível. Tchau, até a próxima.